Olá, meu povo, como é que estão todos por aí? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo com saúde? Todo mundo com dinheiro? Não é o time ganhando? Agora nós temos também um campeonato mundial, não sei se vocês viram, de frisbee. Estava vendo hoje na televisão, eu achei ótimo demais, né? Enfim, é bom a gente ter essas diversões diferentes, né? Ina, e aí, boa noite, Ina, seja super bem-vinda. E você já chegou com uma soft skill, né? Muito bom. A Ina é a garota da soft skill, fantástico. Nós já chegamos em 59, hein? Oi, Daniel, boa noite, tudo bom? Você tá jóia? Espero que sim. E a André também já chegou. Oi, André, boa noite, seja muito bem-vinda. Álvaro, você tá sumido, hein, Álvaro? Vamos ver se você marca ponto, que eu fico com ciúme de não saber onde é que vocês vão andando, hein? Fica por aqui, que aqui tem coisa boa. Mas e aí, pessoal? Eu hoje queria falar com vocês, antes de tudo, para deixar o like, né? Curtir aí, que eu sempre esqueço. E aí o pessoal que fica me lembrando aí, a Aline é a minha lembradora, né? Por favor, assina o canal, quem ainda não é assinante, ativa o sininho para ser avisado. Deixa o like, né? Que eu sei que vocês vão gostar. E hoje eu queria enfatizar com vocês que a MVP Consult é a nossa nova patrocinadora aqui do canal. Álvaro, isso mesmo, hein? Confiando. E ela agora é a nossa patrocinadora, é uma empresa especializada em soft skill. Os cursos são para desenvolvimento de soft skill, né? Semana passada nós fizemos uma live, o Luiz Fava, para lançar a MVP e os cursos. Quem tiver curiosidade, está lá gravado, né? Mas então, hoje o que nós vamos falar é, eu falo bravo, para de ser enganado pelo mercado de trabalho, né? Eu tenho recebido uma série de perguntas. Oi, Aline, acabei de falar em você, você tá boa? Que bom que você tá aqui. Serginho, que bom, Serginho, seja super bem-vindo. Vou te incluir lá no grupo, lá do WhatsApp, para te lembrar das lives. E aí, eu queria falar com vocês hoje sobre essas coisas que eu tenho recebido. O povo tem me perguntado sobre a questão de não conseguir emprego, de não conseguir passar na entrevista, do mercado exigir elementos, né, cursos, experiências, que as pessoas não têm. Pois é, nós estamos vivendo um contrassenso entre o que as escolas nos ensinam, né, o que a internet nos ensina, o YouTube, o que o YouTube nos ensina, e aquilo que de fato o mercado de trabalho está procurando. Oi, Edivaldo, seja bem-vindo. Vê se fica sempre, hein? Não estou lembrado de você estar aqui antes, não, né? Será que eu estou errado? Depois você me fala aqui. Mas você fique firme aí, hein? Então, é fácil a gente ser enganado, né? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. E fica parecendo que a gente é fonte de dinheiro para todo mundo, né? Isso está muito errado. E aí a gente nasce sem saber para que a gente serve, né? Isso é muito complicado. Oi, Elvira, boa noite, que coisa boa que você está aqui. Oi, a Dilma, que linda, minha recém-conexão do LinkedIn, né? Que bom que você veio para a live e já está lá no grupo do WhatsApp também, hein? Parabéns, é assim que é legal. Então, a gente nasce e a gente não sabe para que a gente serve, né? Você vai falar, professor Marcão, mas eu sou só um neném, eu não tenho que saber nada. Concordo. Só que o pai sabe. Então, a mãe sabe, a tia sabe, o avô sabe. E aí a gente vive um Alice no País das Maravilhas, né? Até ali os 19 anos, e aí você cai no mercado de trabalho. E aí como é que você faz? A coisa é feia, né? Então é isso que nós vamos discutir hoje. O mercado de trabalho, ele está cada vez mais cruel, vocês estão vendo aí, né? Oi, linda, boa noite. Colômbia, que coisa boa, hein? Bogotá, de onde você está? Fala aí para mim, que coisa boa, hein, linda? Seja bem-vinda e venha sempre. Quinta-feira tem outra live. Aliás, a semana está cheia, né? Amanhã tem outra também. Amanhã nós vamos discutir atitude empresarial.
Mas não é eu sozinho, não. É eu e um grupo de profissionais sensacionais. Só que a live é às 8 horas. É aqui no canal também. Eu espero vocês aqui para a gente discutir. Francine Ganem, Márcia Barros, Carla Leite, Betida Piquevich, César Stock e o Diógenes vão estar aqui comigo. Ah, Bogotá mesmo, né? Muito bom. Foto linda, hein, linda? Foto linda, hein, linda. Ficou bom, né? Pois é. Parabéns pela foto. Então, a questão é, professor Marcão, mas o que eu faço com isso, né? Sabendo disso. A coisa não é fácil não, meu pessoal. Então, a primeira coisa, a gente tem que cair em si, a gente tem que cair do céu, né? A gente tem que ter o choque da realidade, sabe? Assim, oh meu Deus, e agora o que eu faço, né? Porque a coisa não é fácil mesmo. Veja bem, eu trouxe para nós aqui 12 razões pelas quais a gente não tem sucesso profissional. E o que é legal? Ninguém fala isso, né? O povo, a mídia toda conquiste seu lugar no mercado de trabalho, ganhe muito dinheiro fazendo pouco, né? Trabalhe em casa e ganhe 500 mil reais. Seja um profissional de destaque fazendo esse curso aqui de 2 horas. Isso não existe, gente. A gente tem que cair na real, que a coisa é complicada. Então eu trouxe aqui 12 razões pelas quais a gente é um fracasso. Difícil, né? Seria mais fácil 12 razões pelas quais a gente é um sucesso sem fazer esforço nenhum, né? Seria muito mais fácil, mas infelizmente o sucesso é uma luta, né? Resultado de grandes façanhas. O primeiro ponto de ter problema, né? Da gente ter razão de não ter sucesso, é o problema que afeta todo mundo. Há algumas situações que afetam todo mundo, né? A primeira é essa. Tudo que você tem, que você que você conquistou, que você sabe, é resultado do que você fez. Tá certo? Você é responsável pela sua vida. Você é o gestor da sua carreira. Você é o gestor da sua empreitada profissional. E isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência, porque, como eu disse no início, o sistema educacional não te fala isso. Você vai para a aula, ter aula de português. Oi, Rosinde, boa noite, seja muito bem-vinda. A gente vai para a escola fazer aula de português, de matemática, de física, de química, de biologia. A gente não faz aula de vida. E eu não estou falando sobre filosofia. O que a gente aprende na escola que serve para a vida é aquela bagunça com os alunos, com os nossos colegas, é o recreio, é o intervalo, aquela fofoca, aquela rixa, aquela discussão, a turminha, né? A panelinha, o grupo. Isso é que ensina vida na escola. E isso é que está fazendo falta aí com a pandemia, né? O povo ficou 2 anos em casa, tem muito adolescente aqui que você já era perdido, está mais perdido ainda, né? Oi, Marilene, que bom que você está aqui, seja bem-vinda, boa noite, espero que fique, hein? Você faz falta. E aí, essa coisa da gente ir para a escola e não ser ensinado a viver, isso é muito complicado, né? Porque, como dizem, você não aprende na escola, na família, a vida ensina, né? E como ensina, né? E a vida é radical, né? A vida não quer saber. Você foi lá correndo pegar o ônibus debaixo de chuva, o motorista achou que não tinha que esperar, foi embora, e você ficou lá na chuva, né? Sua madrinha não te falou que isso ia acontecer, né? A vida é assim. Então, não é que também, pessoal, que a gente esteja falando que deveria ter aula de filosofia, de educação política, né? Educação política, inclusive, está fazendo muita falta, né? Vocês viram aí o caso lá dos assassinatos, né? Por causa de lados diferentes de política, isso é o cúmulo, né? Se bem que tem assassinato todo dia de rivais de torcida de futebol, né? Parece que o ser humano tá assim, mata por qualquer coisa, né? Incrível. Mas então, a gente quando vai para a escola, você não vai para aprender como é que você vai trabalhar em equipe. Você até faz trabalho em grupo na escola, né? E alguns sempre fazem pelos outros. E aquele que não fez, não aprendeu a lição, né? Porque ele acha que ganhou o ponto ali daquele trabalho, a vida também vai ser assim, né? E não é. Então, a gente está aí perdido muito por causa dessa educação que
a educação é completamente furada em relação a criar o ser humano. A família hoje em dia está também deixando muito a desejar, porque ninguém tem tempo, né? Qual pai e mãe hoje que tem tempo de sentar com o filho e conversar? Né? Conversar ao ponto do filho se abrir, dizer alguma coisa, né? A menina lá com as dúvidas dela com relação à escola, à vida, o que ela vai fazer da vida. E a incrível quantidade de adolescente que hoje está fazendo psicoterapia, né? É incrível, todo mundo com psicólogo. O DH está concordando aqui. Infelizmente, né, DH, a questão é essa. Uma segunda coisa que a gente tem que, né, acordar é que não há profissão milagrosa. Há 30, 40 anos atrás, a questão era ser engenheiro, era ser médico, era ser advogado. E hoje o que a gente está vendo é um mercado de trabalho que está completamente saturado em qualquer profissão que você invente, né? Você quer ser engenheiro sanitarista de metaverso, aí pode ser que não esteja, né? Sobrecarregado. Você vai ser psicólogo de robô, também legal, né? Os robôs estão começando a surgir, daqui a pouco eles vão precisar de psicólogo. Tirando essas inovações, não tem mais algo que você faça assim, vou fazer veterinária, só se for para poder colocar mais uma pet shop em algum lugar aí que ainda não tenha, né? Pet shop é um ramo que está mais crescendo aqui no Brasil, né? Porque também é legal, né? Ter um filão para poder o pessoal se descobrir, né? Empresário, é muito show. Mas então, essa coisa, ela é triste. A gente tem que realmente parar de reclamar, né? Não consigo emprego. Você não consegue emprego por sua culpa, por sua causa. Você que não deixou você se preparar para você enfrentar o mercado de trabalho, né? Aí você vai falar, mas professor Marcão, você está sentado aí no bem bom e não está vendo a dificuldade que a gente passa. Não é verdade, pessoal. Eu passo dificuldade como todo mundo, tá certo? Essa coisa de sobreviver no mercado de trabalho, estar empregado, ter cliente, isso não é fácil. Vocês estão vendo a dificuldade, quem me acompanha aí, de ter seguidores aqui no canal do YouTube, né? Cada seguidor que eu conquisto, eu fico aqui vibrando, porque é difícil. Aí você vai falar, mas para que você quer seguidor? Porque eu quero ter um monte de seguidor para poder ter patrocínio, tá certo? Eu quero continuar com o meu trabalho aqui no YouTube, ensinando, né? Trazendo material para vocês pensarem, trazer conhecimento, mas isso não cai do céu também, eu preciso me manter. Então eu preciso ter patrocínio aqui no YouTube. Então hoje eu tenho perto de 1.600 e poucos seguidores. Para chegar nisso, pessoal, é uma luta, entende? E é isso que eu estou dizendo a vocês. Se eu ficar quietinho no meu canto, eu estaria lá com meus 10 seguidores até hoje. Um dia nós vamos chegar nos 200 mil e vamos ter patrocínio, né? Quero só ver. Assim vive, né? A Dilma está dizendo, eu tenho uma vantagem nessa parte. Casei mais tarde, por menos 40, e meu filho está com 17. Conversamos muito. Dilma, parabéns, viu? Isso é um caso raro. E parece que você é uma mãe consciente. Esse filho seu deve ter muita sorte, né? Que coisa boa. Parabéns. É assim que tem que ser. Eu não. Eu fui sempre muito mimado, sabe? Então eu apanhei muito da vida para poder aprender alguma coisa. Eu tinha avó e mãe para mimar, né? O pai queria castigar muito, mas eu tinha o lado feminino me defendendo, né? Tudo tem que ter um lado positivo, né? Então, essa coisa de, né? Professor Marcão, você tá no bem bom? Nada. Pessoal, a vida é dura para todo mundo, tá certo? Passa um empresário numa Mercedes maravilhosa do seu lado e você, que sorte que ele deu. Você não sabe o que ele passa, quantos empréstimos do banco, confusões no mercado de capital, é família, a vida é dura para todo mundo, tá certo? Claro que você não vai chegar para uma criança de 2 anos e ficar fazendo catequese com ela, né? Você vai sofrer muito, você tem que lutar. Isso não tem sentido. A questão é a gente fazer uma orientação correta, né? A gente não teve, eu acredito que ninguém teve, né, atualmente, talvez um dia a gente tenha, né? A terceira coisa que eu quero, terceiro ponto de que a gente tem muito problema com a nossa vida profissional é que não há um curso milagroso, tá certo? Eu, quando entrei para a ciência da computação, eu achava que a vida estava resolvida, sabe assim, vou fazer o curso e pronto, já estou garantido. Dó. Começou que o curso foi cancelado pelo MEC no segundo semestre.
e eu fui transferido de ciência da computação para engenharia elétrica, que não tinha nada com o que eu queria. Aí eu saí fazendo cursos paralelos para poder seguir o que eu tinha ideia, né? Foi até bom, porque na época eu fiz vários cursos ao mesmo tempo e fui mais plural do que eu pensei que poderia ser, né? Mas a coisa é assim, surpreende, né? A Dilma ainda está dizendo, mas é porque comecei a trabalhar bem cedo também, aos 12. Ah, Dilma, você está de parabéns, viu? Exemplo, parabéns mesmo. Você deve ser uma pessoa bem madura. Boa noite, professor. Oi, José Reinaldo. Que coisa boa que você chegou. Fica aí conosco. Então, as escolas, elas têm que se adaptar. E a coisa está feia de tal maneira que eu não sei onde é que essa coisa vai se resolver. Porque a gente tem, né, ciências da terra, ciências biológicas, ciências humanas, ciências exatas, mas os professores, e eu me incluo nesse grupo, a gente não consegue acompanhar a velocidade que o conhecimento está andando. E os alunos, eles fazem as bagunças dentro de sala porque a gente não consegue chegar neles com a rapidez que a internet tem, né? E aí você está lá na sala escrevendo no quadro sobre poesias de Machado de Assis e o menino está vendo um vídeo na internet ali no celular dele com alguma coisa já interpretada de Machado de Assis, né? E o professor, para poder correr atrás, não tem muito jeito, porque a questão pedagógica ela tem o seu ritmo, né? E a criança, o adolescente, o adulto, né? Adulto hoje, para ficar sentado na sala de aula, está terrível. Fazer um MBA, fazer uma pós-graduação, um mestrado, a coisa não está fácil. Tá? A pessoa não tem paciência para ficar ali, porque tem coisa demais acontecendo na vida de todo mundo, né? E aí a coisa, o bicho pega, né? O quarto motivo de nós não sermos um sucesso é essa infelicidade ser resultado da normose. E aí eu trago para vocês o que nós discutimos na semana passada, e o Luiz Fava, né? A normose é a doença da atualidade. Ela está começando a despertar, e eu acredito que daqui a uns 5 a 10 anos isso vai estar na mídia pior do que a Covid-19, sabe? Tantas pessoas internadas, não sei o quê. A gente sabe que tem muita coisa que não é diagnosticada hoje, né? Porque a medicina não dá conta e vem com as explicações mais estranhas. A Covid mesmo, ninguém explicou como ela serviu direito, né? O Edivaldo está dizendo, confesso que tenho medo desse avanço tecnológico. Edivaldo, você e todo mundo, né? A gente não sabe onde é que a gente vai parar. Os filmes são ricos nos exemplos aí, mas tem muita imaginação, né? Tomara que não se realize. Mas a gente tem, então, essa disparidade, né, com as faculdades, os cursos técnicos, etc. Por quê? Porque esses cursos, a sociedade, ela tenta nos colocar em um padrão, tá certo? E as redes sociais estão enfatizando esse padrão. E nós não somos padronizados, nós não somos produtos que saiu de uma máquina produzindo, né, que nem produz carro, garrafa de Coca-Cola ou algum enlatado. A gente é único, sabe? E é único em todas as nossas complexidades, os nossos problemas, os nossos medos, as nossas aspirações, as nossas ambições, as nossas soft skills, as nossas incoerências, as nossas idiosincrasias. Cada um tem e é muito confuso. E o legal é isso, né? Porque é isso que nos torna único. Se todo mundo fosse igual, como é que seria, né? É como dizem, né? Que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul. A coisa não funciona. Então a normose, ela é uma doença muito séria, porque a normose é a doença que advém, né? A patologia de ser normal. Todo mundo hoje quer ser igual. Igual a quem? A celebridade, né? A Anitta lá maravilhosa rebolando, é o Thiago Leifert lá comandando os programas, é a Fernanda Montenegro, né, do alto daquele sucesso todo dela. E aí como é que você consegue isso, né? Você apenas, como eu, você é apenas um ninguém, né? Mais um aí nos bilhões que estão aí assistindo televisão. E aí como é que faz, né? A gente não é igual a todo mundo. Eu gosto muito de ser diferente. E o bacana é que eu não sou diferente porque eu quero, é uma coisa natural. Não sei se vocês já notaram, né? Eu raspo a cabeça porque eu tenho uma tatuagem aqui que vai de fora a fora, depois vem aqui pro braço, né?
Mas não é assim, eu quero ser diferente. Não, eu gosto de ser diferente. Eu hoje estou cultivando uma trancinha aqui, que já não é mais tão trancinha, né? Mas eu gosto de ser diferente. E porque eu me sinto bem, sabe? De vez em quando eu invento uma moda, né? Outro dia eu cismei de colocar essa unha preta. Só porque eu cismei. Aí eu olhei aquilo, falei, não, isso não parece comigo. Entende? É assim, uma coisa, a coisa de não ser igual, ela tem que ser natural, ela não pode ser forçada, né? E aí é que está o problema. A gente quer ser diferente, a gente deixa de ser aceito pelo grupo. Ok? Quando eu era Marquinhos, na minha empresa, onde eu trabalhava, tinha 9 Marquinhos. Aí toda hora, como eu tinha um cargo mais de projeção na minha empresa, toda hora vinha um ofício, vinha uma pasta, vinha um problema. Mandaram entregar para o Marquinhos. Gente, mas tem 9 Marquinhos. Aí não sou eu. Aí naquela coisa lá, teve um dia que chegou uma conta para mim lá. Eu falei, gente, mas o que é isso? Eu não sou. 90 anos toda vivência. A Dilma está concordando aqui, falar de Fernando Montenegro, que se considerar seus 90. Sim, né? É um brilhante, maravilhosa. Serve de exemplo, serve de ídolo, né? Pra gente idolatrar e ser fã. E aí, tô contando esse caso para vocês verem a dificuldade da gente ser diferente, né? Aí eu pensei bem e falei, sabe de uma coisa? Chega de ser mais um Marquinhos. Aí virei Marcão. Teve um bafafá, você tem que ver que coisa. Parece estivador, Marcão, parece um empregado de periferia, que é claro que tem que ter um preconceito no meio, né? Nossa, não, parece que você é boxeador, né? Não gera respeito. Falei, não, é Marcão, e pronto. Aí virei o único Marcão. E foi engraçado, pessoal, que teve um movimento dos Marquinhos se transformarem em Marcões. Mas não pegou. Não sei explicar por quê. Acabou que eu fiquei o único Marcão. E aí, evoluindo aqui para a rede social, né, que eu resolvi trabalhar aqui com o YouTube, eu adotei o professor Marcão. Vocês acreditam que várias pessoas, aliás, falaram, não, mas você com tanto título, tanto cargo, tanta certificação, você escolheu professor Marcão? Eu falei, pois é, meus amigos, eu dou valor ao quem ensina. Sabe? Mas professor, hoje em dia e tal. Eu falei, pois é, a minha luta é justamente ao contrário, né? Para voltar a valorizar os professores. Isso tudo é para a gente pontuar a questão de ser normal, tá certo? No mundo de louras, você ser morena é complicado. No mundo de negros, você ser branco é complicado. No mundo de branco, você ser negro é complicado. A coisa é sempre assim, o ser humano ele exclui aquele que é diferente. E aí ficamos todos tentando ser iguais. O problema é o sofrimento que isso causa, tá certo? O sofrimento advindo de querer ser normal, de você não poder ter aquela festa que todo mundo tem no Facebook, sabe? Aquela viagem que todo mundo faz lá no Instagram e você não. E aí essa coisa lá no íntimo vai, né? Vai te solapando, vai te machucando. Essa que é a doença de ser normal, tá certo? E aí isso está provocando cada vez mais. Também é por isso que os adolescentes estão tanto com dependência, precisando de psicólogos, né? Adolescente é uma criatura, né? Uma fase da nossa vida que não dá para ser igual, né? A gente é igual à nossa turminha. Mas a coisa vai daí para mais, né? A Linda tá rindo aqui, não tem que ver de qual. De qual momento, né, Linda? Junto com a normose, vem o medo de ser diferente, porque você pode não ser aceito, tá certo? Vamos dizer que você faz parte de um clube e que todas as mulheres lá usam biquíni. Aí você resolve usar maiô. Nossa, né? Ela tá de maiô, não. Porque ser humano é assim, né? Ser humano adora falar da vida dos outros para não preocupar com a sua, né? E aí vai isso. A gente ser diferente, a gente ser a gente é a coisa mais complicada que tem hoje. E isso está gerando muita doença. Vocês vão ver como é que a normose vai ser falada ao longo aí do tempo. A outra coisa que advém de toda essa confusão de ser diferente, ser normal, etc e tal, é que isso prejudica a nossa resiliência. A gente fica fragilizado. A gente não sabe o que é certo, tá certo? É certo eu sofrer porque eu não tenho um carro que meu vizinho tem, ou eu não morar no bairro que está na moda morar,
ou porque meu filho não tira as notas que o meu vizinho disse que o filho dele tem, sabe? Nós temos que ser resilientes para poder sobreviver, tá certo? Sem resiliência, que é uma soft skill muito importante, a gente não consegue sobreviver, porque o mundo mata a gente de raiva, né? Você vai pegar o elevador, ele não fecha. Aí você vê lá, você está dentro do elevador, ele para. Você não sabe se ele vai cair, se ele vai abrir. E assim, a todo momento a gente tem situações que são muito complexas. A nossa resiliência precisa estar sempre alta. Com essa confusão de ser normal, não conquistar, não estar igual lá no Instagram, no Facebook, etc. Como é que faz? A resiliência vai lá para baixo. E a gente fica muito frágil, né? Um outro ponto da gente não ser bem sucedido é a questão de que a gente acha que a gente está sempre perseguindo um objetivo inalcançável. Shakespeare já disse, né, há centenas de anos, que a gente sofre muito pelo pouco que a gente não tem e a gente valoriza pouco, a gente curte pouco o mundo que a gente tem, né? É aquela história, a gente só se dá valor quando perde, né? Você tem uma saúde perfeita. Aí o dia que você tem uma dor de dente, o mundo acaba, né? Nossa, que não sei o quê. Homem tão gripado, parece que o mundo acabou, né? Mulher tem lá a gravidez, você supera N problemas. O homem está assim, arranca uma unha, nossa senhora, é triste, né? Eu sei por mim, tudo é um problema, né? E aí, a gente está sempre perseguindo um ideal que não existe. Você faz uma poupança de 20 anos para comprar uma casa. Compra a casa. Agora você quer outra casa maior, né? Ainda mais que você vê na televisão, no YouTube, as mansões maravilhosas, né? Mansão de 300 milhões de dólares. Me poupe, né? A gente tem que dar valor àquilo que a gente tem mesmo. O DH está dizendo, ponto muito interessante, Marcão. Também tenho percebido esse padrão de tentativa das pessoas serem normais. Pois é, começou lá no gente, que está o nome dele, com o Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues era um crítico da normalidade da sociedade como ninguém, né? Pena que nós não temos mais Nelson Rodrigues, né? Quem conhece sabe o que eu estou dizendo. A Dilma está dizendo, o mais terrível é perceber que esses posts de Facebook e Instagram são de mentira. Pois é, mas vai postar a realidade. Vai postar a realidade. Se você não arrumar hater, você vai ter zero, né? Todo mundo vai te banir. Eu treino. Não, mas que fala? Cancelar, né? Você vai ser cancelado, com certeza. Agora, a gente tem que conscientizar, gente, que né, mesmo nessa questão da gente estar com a resiliência ruim, doente porque isso é normal, né? Não consegue ser diferente, medo de ser rejeitado, de ser cancelado, a gente tem que perceber que a derrota, o fracasso faz parte da vida, tá certo? A gente não ganha sempre. Cada vez que você faz um joguinho de loteria e não faz ponto nenhum, aquilo foi uma derrota, sabe? Isso faz parte. Você tá lá dirigindo seu carro, o pneu fura. Isso é uma derrota banal que todo mundo tem. Você foi pegar o ônibus foi embora e não te esperou. Isso, sabe, faz parte. Mesma coisa é a vida profissional. Você foi lá, fez uma entrevista e não foi chamado, você tem que dar chapa para, bom, pelo menos o currículo já deu certo, né? Eu fui chamado para entrevista. E aí de repente não fez nada de errado na entrevista. Alguém é que foi melhor, tá certo? Então, o fracasso faz parte, a gente tem que saber conviver com ele, né? A Adriane está fazendo. Boa noite, oi, Ariane, seja bem-vinda. Hoje o papo tá sério, hein? Oi, Paulo, que coisa boa. Paulo é dentista, né? Se eu não me engano. Odeio dentista, Paulo. Sofro muito quando vou ao dentista. Seja muito bem-vindo. Então, continuando aqui, mais um item que eu trouxe. Eu trouxe 12 itens, 12 razões pelas quais a gente não é bem sucedido, né? E aproveitar, deixa eu fazer uma pausa aqui. Essa foi boa, professor. Você está falando do dentista, né, Rosinde? Eu odeio dentista. Odeio. Se bem que eu estou apaixonado por uma menina que fez um canal meu aqui, que eu nunca vi uma profissional igual, a doutora Maria Raquel. Tem que prestar muita homenagem para ela, a melhor dentista que eu já conheci até agora. O Paulo tá rindo.
Tem que rir, né, Paulo? Ah, já Deus, é assim que é bom, de vez em quando a gente ri. Então, a questão do fracasso, ela faz parte. Se não tivesse fracasso, não tinha vitória. Entende? E a gente não está acostumado. A gente quer sempre ser, né, o melhor da coisa toda. Como é que é a última bolacha do pacote, né? Só que a última bolacha alguém vai comer, né? Vai ficar lá só o pacote. Então, essa coisa da derrota, né? Você tem uma derrota, nossa, o mundo acabou. Posso me matar, que eu não vou ter mais sucesso no mundo. Pura mentira, tá certo? A gente é feito de vitórias e derrotas. E aí que entra de novo aquela questão da resiliência que eu acabei de falar. A gente tem que ser resiliente, sabe? É uma namorada que dá o pé na gente, vai embora. É aquele grande paixão sua, o cara que você sempre foi apaixonado com ele, também faz apronta alguma que, né, danou-se. E assim vai, a vida é assim, é um filho que te dá um desgosto, né? Nossa Senhora, como é que pode? E é por aí, a gente é feito disso, né? O bom é quando acontece uma vitória, né? A gente comemora muito e tem que comemorar mesmo. A Dilma está dizendo, as crianças e adolescentes estão sendo criadas sem saber lidar com os nãos. Nem me fale, né? As crianças estão mandando nos pais. As crianças hoje escolhem tudo, que não faz birra, né? Não pode deixar a criança fazer birra. E ela manda, né? Manda mesmo. Eu estava com uns amigos meus, a filhinha dele, né, de 6, 7 anos, e nós estávamos num café, e o café estava delicioso, ali, o papo maravilhoso. A menininha estava lá com a bonequinha dela. Aí, de repente, a menininha virou e falou assim, vamos embora? Aí o pai falou com ela, calma, eu quero ir embora agora. E eles foram. Porque senão ela podia, sei lá, né? Claro que tem que respeitar a criança, mas não é assim, né? E essa coisa da ditadura infantil, a coisa está cada vez pior. Derrota faz parte da fase evolutiva. Isso mesmo, João Renato. Isso mesmo. A gente aprende mais com a derrota do que com a vitória, né? Claro que a gente não vai cultivar a derrota, né? Não é nada disso. Mas a derrota faz parte. Agora eu confesso com vocês, aquele 7-1 para a Alemanha, todo mundo aqui já deve estar nessa fase de ter visto aquele 7-1, né? Eu fiquei arrasado. 7-1 na seleção brasileira. Foi uma derrota que eu não esperava. Então, a gente tem que estar preparado, né? As derrotas são incríveis. A derrota na natação, né? Você acha que isso vai ser bem difícil? O Vira tá aqui. E a gente, você vai, né? Fala, vou aprender a nadar, né? E tal. Aí você entra na piscina, quase morre afogado, né? E é por aí mesmo. A derrota faz parte. 7-1, não é? Como não conta, tá tatuado aqui na pele do brasileiro, João. O DH tá dizendo, somente depois de 7 anos que foi revirado. Pois é, DH, aquele dia eu tava com um mal-estar intestinal, aí eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, tava 2. Eu falei, mas que isso? Deixaram eu fazer o gol? Aí eu vou de novo ao banheiro, quando eu voltei, tava no 3. Aí quando eu fui de novo ao banheiro, o pessoal, não, toma um Alka-Seltzer, você toma alguma coisa, não vai. Senão vai ter mais gol. E aí foi, né? Nossa, que derrota. Deus me livre, aquilo ali não dá nem de lembrar. Mas enfim, a vida é assim, né? Quando conquistar o Hexa, né? Talvez a gente esqueça. Uma outra coisa que eu trouxe para vocês, entre os grandes motivos da gente ser um fracasso, é a gente conscientizar de que o currículo não é suficiente, tá certo? A foto no LinkedIn não é suficiente. O perfil campeão do LinkedIn não é suficiente. Uma network fantástica no LinkedIn não é suficiente, tá certo? A coisa toda é uma conjunção de fatores para você conseguir um emprego, para você se realizar, para você ser feliz no trabalho, para você ser feliz em casa, vocês sabem, né? É uma conjunção de fatores. Não é uma coisa só e não é uma coisa simples. A primeira coisa é a gente se autoconhecer, né? Não, mas solução nós vamos falar depois, espera aí. Por enquanto nós estamos falando dos motivos, né? Para a gente não se dar bem. Então, o currículo é um problema, né? Porque tem gente que acha que fazendo bons cursos vai resolver a vida. Infelizmente, não. Não fazê-los é pior, né? Você não ser fluente em uma língua estrangeira é pior do que ser fluente em árabe, né? Antes ser fluente em árabe do que em nada. Ainda mais agora, quando o Dubai é em alta, né? A coisa tá seguindo por aí, né?
A China agora até quietou, né? Teve uma fase que o pessoal estava todo fazendo cantonês e chinês, né? Os dialetos lá da China. Oi, linda! Pois é, rindo também, né? O Ronaldo chegou. Ô, Tim, boa noite. Enfim, hein? Tô te esperando aqui tem um tempão. E aí, uma coisa que vocês têm que conscientizar, que curso serve para gerar certificado, tá certo? O uso que aquele curso vai ter é que vai ser o diferencial da sua história, tá certo? O curso você põe na parede, põe lá o diploma lá lindo em Harvard e tal coisa. Agora não corre atrás não que você vai ver. O Tim tá reclamando do novo horário? Não, o pessoal pediu tanto para trocar para 7 horas que eu troquei, né? Aliás, depois vocês postam aqui para mim se vocês estão gostando desse horário, se quer que volte para 9 horas, né? Tinha muita gente reclamando que estava tarde. Então passamos para 7 horas, né? Eu faço o que vocês mandam. E a outra coisa, pessoal, para encerrar essa lista de coisas negativas, a Dilma, talvez o 7-1 seja uma grande lição para todos os deletadores da seleção, que pode chegar no Hexa merece respeito e uma derrota não identifica. Concordo plenamente, a Dilma. A coisa é difícil. A Rosinda está dizendo verdade. Pois é, Rosinda. Então, seguindo aqui para fechar os nossos motivos de derrota, estão a questão da gente entender, pensar, achar, supor, considerar, acreditar, ter a ideia, a noção de que as empresas são instituições de caridade. Não são. Tá certo? A pessoa acha que ela tem o direito de ter um emprego. Isso não acontece nunca, né? Porque né, eu merecia ter passado naquela entrevista. Quantas provas de concurso que eu já fiz e me dei mal, eu sou péssimo em prova. A pessoa pergunta A, eu fico raciocinando, A, o B, o C, o D. Sou péssimo em prova. E aí não, mas eu merecia ter passado. Não merecia nada, eu fiz o que deu. Não foi suficiente, pronto, acabou. Alguém foi melhor. Tá certo? O mundo funciona assim. E não é que o mundo seja de quem, né, é o sucesso, não é isso. A gente tem que fazer o nosso melhor, mas a gente tem que ter certeza, né, tem que ter a ciência de que pode ter alguém melhor do que a gente, né? Fazer o quê? É legal quando a pessoa tira o primeiro lugar no não sei o quê, primeiro lugar no concurso não sei qual. Mas né, teve várias pessoas que tentaram, e isso aqui é a questão, né? A gente tem que tentar com sabedoria, com conhecimento de causa para a coisa se dar bem, né? Vocês imaginam as modelos, né? As misses. O pessoal moderno não viveu a concurso de miss, né? Que a mulher é linda, a outra mulher é linda, o jurado gostou de uma, não gostou da outra, a outra ficou em segundo lugar e a menina é maravilhosa, né? Fazer o quê, né? Alguém tinha que ganhar. Mas aí, então, chega de falar de fracasso, eu queria falar com vocês agora como que a gente resolve esse problema. Tanto fator para colocar a gente para baixo, como é que a gente vai reverter isso? A primeira coisa que a gente tem que entender, tem que estar claro, pessoal, que o mundo joga contra. Tá certo? O mundo joga contra. E aí, lembrando do Boris Casoy, né? Isso é uma vergonha, né? Quer dizer, a quantidade de vezes que o Boris Casoy já falou que isso é uma vergonha, se a gente ganhasse R$1 de cada vez, nós todos estaremos ricos, né? O mundo é uma vergonha, né? O mundo mata a gente de raiva. É surpreendente como que o mundo é criativo, né? Em nos matar de raiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para superar isso é se conhecer. Sabe? Se conhecer. Chega em frente ao espelho, olha bem nos seus olhos e fala: quem é você? Tá certo? Isso é muito importante. Se conhecer, para isso precisa de muitos anos de psicanálise, muitos anos longe da rede social, para você parar e pensar, né? Aqueles minutos ali no travesseiro antes de dormir. O que eu fiz hoje, né? Por que eu sofri com aquela coisa? Por que eu gostei tanto de tal coisa, né? Bem que a gente ficar feliz não precisa muita explicação, não, né? A gente tem que olhar aquilo que não deixou feliz. Por que eu sofri quando aquela pessoa falou comigo? Nossa, você tá gordo. Eu tô mesmo, e daí? Não é? Como diz o Leandro Carnal, ele fala que no trânsito a pessoa grita, né? Seu filho de uma não sei o quê. Ele abre o vidro e pergunta: você conheceu mamãe?
Leandro Carnal fala cada coisa, né? Vocês devem conhecê-lo, né? Esse filósofo sensacional aí, professor de história. E aí, como dizem, né? Outro dia ele estava no trânsito, a pessoa gritou, acho que foi gay, viado, né? Que todo mundo grita essas coisas no trânsito. Ele disse que abriu o vidro e falou, mas você não vai ser meu cliente não, viu? Ele é engraçadíssimo. Se ele faz isso mesmo no trânsito, ele deve dar ótimas respostas, né? E a questão é essa, pessoal, a gente se autoconhecer, né? E a gente se conhecer, a gente passa menos raiva, tá certo? A Elvira tá dizendo que adora, você deve adorar o Leandro, né? Eu também adoro o Leandro Carnal. Então, se você falar comigo, não, professor Marcão, você é meio careca. Eu sou mesmo, né? Tinha um amigo meu que ele ficou bravo comigo quando eu raspei do lado, que ele era careca. Diz ele que eu raspei do lado para mostrar que eu tinha cabelo, só para poder matar ele de raiva. Vê se eu dou conta. Quer dizer, a gente não tem como lidar, né, com o que chega no ser humano, né? Essa foi do Cortella. Pode ser também, né? O Cortella também é sensacional. E ele também dá ótimas respostas, né? Muito bem lembrado, Paulo. E aí, o auto se conhecer, né? Se conhecer não é uma tarefa simples. Eu, por exemplo, me enxergo, né? Um misto de Schwarzenegger, né? Com Super-Homem, ali o Thor, né? E quando eu chego no espelho, eu sou essa coisinha insignificante, né? A gente tem que se ter, sabe, assim, não adianta. É legal você ter uma autoimagem elevada, mas não adianta se iludir, tá certo? A gente é o que é. E quanto mais conhecido, se conhecer melhor. O Paulo está dizendo perfeito, né? O Cortella, o Leandro, talvez os dois. O pessoal é muito bom, né? O Clóvis Barros também é muito legal. Tem mais uma série, né? Tem os filósofos hoje em dia que são sensacionais. E aí, se conhecendo, pessoal, a segunda coisa para a gente superar, o segundo item, elemento, atividade, ação, para a gente superar esses problemas, né? De derrota, de não conquistar aquilo que a gente quer, é a gente saber priorizar. Porque é muito simples falar, eu vou começar uma dieta na segunda-feira. Não falou de que ano, né? De que mês. E aí chega na segunda-feira, ficou para terça, né? Eu vou começar a academia, eu vou começar um curso de inglês, eu vou mudar minha atitude aqui com relação ao trabalho, ou eu vou me dedicar mais a tal coisa. Não adianta falar, você tem que fazer, tem que saber priorizar. Como eu disse lá no início, tudo é resultado daquilo que a gente faz. Tudo é resultado das nossas escolhas. E aí, meu Deus, olha quem chegou. Oi, Lília, boa noite. Você vai ter que ver do início, hein? Se é hora de chegar. Mas vou acreditar que você teve problema, né? Ou que não quis, né? Vamos fingir que você teve problema. E... Hoje nós estamos falando assim abertamente, hein, Lília? Boa noite, linda. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Você chegou tarde. Estou triste. Pois é, tem que ter disciplina, linda. Isso mesmo. Para você conquistar aquilo que você quer, você precisa ter disciplina. Para você vencer uma maratona de 40 quilômetros no mar, você tem que começando a aprender e dar abraçada, né? Para você fazer uma corrida de 40 quilômetros, você tem que começar fazendo ali a caminhada de 1.000 metros, né? É tudo assim. Para você começar a fazer o curso de inglês, você tem que começar lá, verbo to be, janela é window, lápis é pencil, sabe como? E aí você vai aquela coisa devagar para você conseguir. Hoje em dia o pessoal está muito com impaciência, né? Que é tudo para ontem e não tem muita paciência, né? Aprenda inglês em 3 dias. Isso não existe. Você pode até adquirir o vocabulário, mas você não tem a pronúncia nem vai saber aplicar, né? E você vai até aprender a andar de bicicleta, né? Que é tão falado que aprendeu, nunca mais você esquece. Até você parar de cair é um processo, né? Cheguei em casa agora, meu amigo, mas prometo assistir do início. Muito bom, Lília, muito bom. Mas o importante é que você está aqui agora, tá bom? Obrigadão. Não vai embora. E aí, essa questão do autoconhecimento, ela gera essa questão de você saber valorizar o que é importante e te ajuda a priorizar. Sabe como? Quando você planeja amanhã, por exemplo, eu vou acordar, eu vou
vou estudar tal coisa, eu vou para o trabalho, lá no trabalho eu tenho reunião tal hora, tenho que entregar o projeto tal, aí depois eu vou almoçar, não sei o que, até coisa. Chega lá no trabalho, dá tudo para trás porque surge uma emergência. Isso é outra coisa, não é isso que não é saber planejar. As emergências, as outras prioridades acontecem, né? O filho que adoece de uma hora para outra, que você tem que correr para o hospital. Isso acontece, não é isso que eu estou dizendo. Saber priorizar é você saber planejar onde você quer chegar. O que é importante para você, tá certo? E aí, se você entender que você não vive para fazer dieta, fica gordinho, fazer o quê? Não é? Você vai morrer do coração, etc e tal, isso tudo é consequência, vai morrer de alguma coisa mesmo. Não estou falando para você largar para lá e ser gordo, mas também não é deixar essa paranoia atual, né? De ser magro, ser bem-sucedido, ser o mais inteligente. Vamos nos conhecer, saber do nosso limite, né? A Lília mandou com essa oraçãozinha. Pois é, muito bom. A Rosinde está dizendo, tá bom esse horário, professor. Ah, legal, Rosinde. Pessoal, fala para mim aí se vocês gostaram de ser 7 horas, né? Então, o autoconhecimento gera isso tudo. Você se conhece, você prioriza o que é importante, você valoriza o que é bom para você, né? Para os seus, para os filhos, família, mãe e tal. E tem um amigo meu que ele tá com a mãe com Alzheimer, que tá dando uma trabalheira, tem um filho autista e a mulher separou dele, né? Lá, os motivos deles lá. Aí eu encontrei com ele, eu falei, mas e aí, como é que estão as coisas? Ele falou, muito bem, tá tudo ótimo, né? Eu tenho um trabalho lá, tem um projeto novo e tal. Eu fiquei tão feliz com o modo dele enxergar a coisa, sabe? Não é que ele ignora nada, não. Mas tudo faz parte, adianta. Nossa, minha mãe tá não sei o quê. Não adianta ficar nesse sofrimento, né? Faz parte do autoconhecimento. As outras questões, pessoal, tem a ver. Uma coisa interessante é o empreendedorismo. Se você consegue empreender a sua carreira, você está muito bem. Tá certo? O brasileiro não sabe planejar e empreender sua carreira. O empreendedorismo hoje é uma palavra que está muito vinculada à startup, né? A criar um barzinho, criar um restaurante, criar uma empresa, abrir uma empresa, né? O empreendedorismo tem a ver desde a nossa adolescência lá. Quando você foi chefe da equipe, você foi monitor de uma turma, você foi auxiliar do cara que estava lá coordenando uma excursão, tá certo? Isso tudo é empreendedorismo. Só que o brasileiro não aprende muito, né? O pessoal não ensina a gente a ser coordenador, né? Ah, Dilma, muito bom, deve estar falando do horário, né? Então, amanhã, inclusive, nós vamos fazer uma live, né? Para quem ainda não viu falando, amanhã às 8 horas, nós vamos ter uma live com um grupo de pessoas muito legais, que nós vamos discutir atitude empreendedora, que tem a ver com toda essa discussão, tá certo? A gente ser gestor da nossa carreira. Amanhã, 8 horas, aqui no canal. O Tim. No meu caso, 21 é tarde, 19 é cedo, 20 seria o ideal. Ok, Tim, vamos fazer uma enquete aqui pra gente ver melhor, né? Mas 19 tá meio pra você, né? Porque eu tive muito pedido para passar para 19. Tá bom, vamos ver como é que vai dar. Mas tudo é pesquisa, né? Para ver como é que a gente fica aí. Se vai atender o pessoal. O danado é o pessoal que pedir, né? Para pedir para passar para 19 e não vir, né? Mas fazer o quê? A outra coisa para a gente ter sucesso é investir em capacitação. Ronaldo do coraçãozinho, muito bom. Investir em capacitação, gente, tem que ser a vida inteira. A vida inteira. Você tem que estar o tempo todo se capacitando. Mas não precisa ser no terceiro curso superior. Pode ser seguindo alguém competente aqui no YouTube, por exemplo, né? Tipo eu. Se você quiser ser meu seguidor aqui, eu sei que você vai aprender muita coisa boa. Então, a gente tem que estar o tempo todo fazendo uma capacitação e aprendendo, inclusive para aprender, para acompanhar a evolução do mundo, né? Aprender a aprender é uma coisa muito importante. E aprender a desaprender para aprender o novo é tão importante quanto. Tá certo? O pessoal que está chegando agora no mundo, né? Vocês vejam que eles têm muito mais facilidade com o celular, com a internet, né? Com essas coisas de tecnologia, porque as tecnologias elas são muito intuitivas. E a criança é pura intuição, né? Então, agora, quem tem 70 anos, 80 anos, hoje vocês veem a dificuldade que é
para lidar com tecnologia, né? Para lidar com a TV a cabo é uma luta, né? Eu não estou falando de etarismo, não, pelo amor de Deus. A Ariane está dizendo que o horário está perfeito. Muito bom, Ariane. Aí, ó, Tim, a Ariane está falando que é melhor. Vai ver que ela votou, né? Foi uma das que pediu para passar para 7 horas. O Paulo está dizendo verdade, educação continuada sempre. Pois é. A gente tem que aprender a aprender, tem que aprender a desaprender para aprender o novo, né? Aprender nunca é demais. Quem para de aprender, gente, morre. É isso, morre, estagna. O cérebro precisa de provocação, não é? Para ter as sinapses, né? Para acontecer as tempestades cerebrais, para criar caminhos novos, etc. Pena que a gente tem só 1 hora de live, né? Porque esses assuntos são enormes. Eu já estou no 50 a mais, estou aprendendo a fazer site. Eu estou nesse seu time aí, Dilma. Estou aprendendo aqui como é que ser influenciador, lidar com o YouTube, né? Fazer. Nossa, é uma luta, né? Mas eu acho muito legal, porque todo dia eu tenho uma coisa para poder enfrentar. Agora eu estou enfrentando aqui o Adobe Premiere Pro, que é o site que faz o programa, né? O software que faz edição de vídeo. Quando eu penso que eu estou livre dessas confusões, vem outro software. A vida é assim, né? Isso é que é legal. Um outro ponto para a gente ser bem sucedido é aprender a trabalhar em equipe. E aprender a trabalhar em equipe, pessoal, é muito mais difícil do que parece. E não é por questão de delegar ou ser delegado. É ter... O outro também tem que estar nesse espírito de equipe, né? Que o time tenha sucesso, né? O tal do 7-1 lá da Brasil que perdeu para a Alemanha, o que vocês acham, né? Como dizem, o time entrou com salto alto? Não sei. O time achou que era maior do que era? Não sei. O time treinou ou não treinou? Não sei. A questão é trabalhar em equipe. A Alemanha trabalhou em equipe naquele 7-1. Tá certo? Esse espírito de coesão para o todo, isso é muito importante. Mas aí cada um tem que fazer a sua parte, não é? Para o todo poder ter essa sobrevivência. A Dilma tá falando, tenta usar o VSDC, tem versão grátis, fácil de usar, eu uso. Aí eu já usei a Dilma, sensacional. Só que ele tem limites que o Adobe Pro é que supera, sabe? Assim, lidar com o fundo verde pro chroma key, sobreposição de vídeos com imagens, aí tem que ser o Adobe. Obrigado pela dica, eu já usei o VSDC e realmente ele é muito bom. Boa dica. E então, mais um ponto para a gente ser bem sucedido é a nossa network, que tem a ver com trabalhar em equipe, né? Além disso, você tem uma coisa que eu convido vocês a vir para a live de quinta-feira, que estreia quinta-feira agora. Nós vamos falar especificamente de soft skill. Tá certo? Vai ser uma live toda quinta-feira, 19 horas, só para tratar de soft skill. Ô Ina, se você estiver aí ainda, presta atenção, essa live é quase uma homenagem para você, que a Ina é a pessoa da soft skill, né? Então, a segunda-feira, essa live vai ficar para a gente discutir o mundo do emprego, né? Como conseguir um emprego, currículo, entrevista de emprego, curso, etc., capacitação, o que a gente precisa para conseguir um emprego, sobreviver no mundo do trabalho. Na quinta-feira vai ser a live para a gente discutir, sempre o assunto vai ser soft skill, tá bom? Convido vocês todos aí para vir quinta-feira. Amanhã tem a live sobre atitude empreendedora, né? Às 8 horas, espero também que vocês venham, né? Tá cheio de live essa semana. E aí, só para fechar esse assunto, uma coisa que a gente tem que entender, tanto quando a gente faz a candidatura para uma vaga de emprego, quando a gente quer uma promoção, quando a gente não quer ser demitido, quando a gente quer ser valorizado na empresa, né? É conhecer o que a empresa espera de nós. Tá certo? Você vai falar, professor Marcão, isso é óbvio. Não é óbvio, não. A empresa quer que você dê o sangue, que você se mate por ela. Você quer rios de dinheiro da empresa e quer trabalhar pouco. E ninguém tem o que quer, né? Então você tem que entender o que a empresa espera de você para você poder trabalhar de acordo com esse critério, tá certo? Você pode ser um excelente profissional, mas não está agindo do jeito que a empresa precisa. Aí não adianta, né? Não há uma coesão, né? Uma sincronia. E aí eu fico com cada um para um lado e isso não dá certo, tá bom? As próximas lives a gente continua com esse assunto, que a gente já está vencendo aqui o horário.
Queria pedir a vocês, para quem não é assinante ainda, assinar o canal, clicar no sininho, deixar o like, me dizer aqui, enquanto a gente está terminando, se vocês gostaram desse nosso papo de hoje. Professor Marcão, eu quero estar no grupo do WhatsApp, professor, por favor. Olha lá no nosso grupo, uai, como é que eu vou fazer? Manda para mim um e-mail para professormarcão@mvpconsult e manda para mim seu telefone que eu te ponho no grupo, tá bom? Mas se você não quiser ter esse trabalho, aqui no YouTube, na descrição do vídeo, tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Pessoal, eu já distribuí 2 livros meus lá nesse grupo do WhatsApp. Eu tô adorando o grupo. Infelizmente, eu tive que fechar a postagem das pessoas, porque o último grupo ficou muito... as pessoas postando coisas que, infelizmente, não tinham a ver com o objetivo do grupo. Então, esse meu grupo novo agora, eu estou como administrador e só eu posto. Fazer o quê, né? Então, Olinda, por favor, manda para mim seu telefone, eu te coloco lá no grupo, ou você entra na descrição aqui do vídeo do YouTube, no LinkedIn também, tem lá o link para entrar no grupo, tá bom? O Paulo está dizendo que ganhamos muito com a live. Ô, Paulo, que coisa boa, brigadão. Fala para mim também se você gostou do horário. A Linda está desagradecendo. Eu que agradeço, Linda. Que coisa boa, né? Eu quero mais ter muita gente para a gente estar junto. O João está dizendo que foi muito boa a live. Muito obrigado. Hoje nós falamos de uma coisa que não é comum falar, né? Que é o fracasso, por que a gente perde, os motivos da gente estar mal no mercado, né? Mas alguém tem que falar, né, pessoal? Não tem jeito. E a gente tem que encarar o mundo como ele é, tá bom? Espero vocês na segunda-feira. Se alguém puder mais falar aqui para mim, se gostou do assunto, se gostou da live, eu agradeço. Então presta atenção. Toda segunda-feira, 19 horas, então, por enquanto, né, se a gente não mudar de horário, a gente vai falar sobre o mundo profissional. Nas quintas-feiras, 19 horas, no mesmo horário, a gente vai falar sobre soft skill, tá? Profissões e soft skill. Como que a gente desenvolve soft skill e coisas do gênero. Tá certo? São 2 lives semanais. Amanhã é que a gente vai ter uma live especial que nós vamos discutir atitude empreendedora. E se vocês quiserem também receber meus livros, né, que eu já estou distribuindo aí aos poucos, manda para mim um e-mail que eu mando para vocês, sem problema, né? Tá certo? Aí tem... horário das 19 está perfeito. João, muito bom. Obrigadão. O Paulo está dizendo, você falou de coisas difíceis com palavras sábias. Obrigado, Paulo. Eu procuro falar de uma forma mais palatável, né? Que não seja muito complexo, né? Porque o professor tem que ir onde o povo está, né? Vai ficar criando distância. Que bom que você falou isso. O Vira está dizendo que gostou, brigadão. A Dilma, meu professor, muito bom esse choque de realidade. Brigadão, a Dilma. Te espero aqui nas próximas lives, hein? Oi, Lélia. Muito obrigado, linda. Vê do início aí que você vai gostar. Sucesso sempre. Para nós, né? A linda, a Dilma Fernandes, obrigado, a Dilma, muito bom. O Álvaro, muito bom, professor. Pessoal, muito obrigado, então, né? Eu pergunto essas opiniões aqui, não é à toa, não é para saber se eu estou em sintonia, né? Se eu estou falando com vocês o que vocês querem ouvir, precisam ouvir, porque a gente perde o tempo à toa, né? E uma das meninas me sugeriu, a gente discutiu hoje, eu não consegui tocar no ponto, mas eu vou colocar aqui na minha fila, né? Que tem uma fila de assuntos para a gente tratar. Ele mandou palminha, né? Palminha para vocês aí, pessoal. O Serginho está dizendo, parabéns, Marcão, muito bom. Serginho, vou te pôr lá no grupo, hein? Do WhatsApp. Karina está dizendo, boa noite, desculpa estar atrasada. A Karina sempre é tempo. E fica gravado, né? Tanto lá fica gravado no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Você assiste depois onde você achar melhor, né? No YouTube está organizado, né? Lá as lives anteriores estão numa playlist. É mais fácil você achar, tá bom? Então, na segunda-feira, a gente continua com o mercado corporativo, né? O mundo profissional do trabalho. E na quinta-feira, a gente inicia e nós vamos inaugurar a live sobre soft skills.
Obrigado por assistir ao vídeo, espero que o objetivo tenha sido alcançado. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço do professor Marcão.